Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao programa Você Sem Dor. Aqui a gente discute tudo sobre eliminação de dores no corpo que causam aí as dores das mulheres. Meu nome é Vanessa, eu sou fisioterapeuta e o tema da nossa aula de hoje é os 5 maiores mitos sobre as dores na coluna lombar. Os mitos sobre as dores nas costas, eles são crenças aí populares e na maioria das vezes bastante equivocada sobre as causas e também os tratamentos para as dores nas costas. E é muito importante buscar informações que sejam precisas, que sejam confiáveis sobre as dores nas costas para você evitar cair nos mitos, nas crenças populares que podem até mesmo agravar a dor que você sente ou até prejudicar o seu corpo e fazer com que você não consiga encontrar o tratamento adequado. Então, se você quer eliminar suas dores nas costas, não quer ficar dependendo de ficar tomando remédio para dor, fica aqui comigo, que essa aula aqui eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito, porque eu sei que você que está aqui me assistindo já ouviu um ou mais de um desses mitos que eu vou te explicar aqui hoje na nossa aula. Bom, hoje a gente vai falar sobre os 5 principais. Existem muitos, tá? Mas eu trouxe 5 aqui para a gente passar por todos eles e lapidar. Que são eles questões de idade, problemas posturais, movimentos muitas vezes proibidos, tá? Sobre remédio e também sobre repouso. E é bastante importante a gente falar sobre isso, a gente entrar a fundo sobre esses mitos sobre as dores nas costas por várias razões, tá? Em primeiro lugar, todos esses mitos, todas essas crenças podem levar você a ter um tratamento inadequado, um tratamento ineficiente de dores nas costas, o que pode fazer com que a sua dor prolongue mais, você fica sentindo dor por muito mais tempo e pode até levar a outras compensações, outras complicações, não só na coluna, mas em outras partes do corpo também, porque a nossa coluna, ela pode sim, ser a causa de dores em outras partes do nosso corpo, coisas até muitas vezes bastante sérias. Em segundo lugar, a crença, esses mitos sobre as dores nas costas, eles podem fazer com que você mude os hábitos que você tem hoje em dia, os comportamentos que causam as dores podem fazer com que você identifique, poxa, tô indo por esse caminho, não é o mais adequado. Ou então, já sei, isso aqui não dá certo, então eu já sei, eu tenho outra alternativa para tentar eliminar a minha dor. E aí, além disso, tem muitas dores nas costas, por conta de desinformação, muita gente que não sabe, na realidade, o que fazer, E muitas vezes, algumas mulheres acabam até sendo taxadas ali, vistas como preguiçosa ou muito frágeis por conta das dores, Porque só quem sente a dor nas costas, só quem sente essa dor no corpo sabe do que está passando. É uma dor que às vezes o corpo não tem alguma limitação, às vezes quando você está com a coluna travada ali, os movimentos estão mais prejudicados, mais limitados, a pessoa que está de fora consegue perceber, mas às vezes quem está vendo de fora não entende a dor que você está sentindo e acha que é manha, acha que é preguiça, Isso acontece bastante, e se esse é seu caso, acontece com você, conta aqui para mim nos comentários. Bom, por fim, quando a gente combate todos esses mitos, todos esses mitos sobre as dores nas costas, eles podem fazer com que você tenha mais consciência sobre a importância tanto do tratamento, se você tem uma crise de vez em quando, ou até já passou por algum período de dor nas costas, atualmente não está sentindo, mas para você saber exatamente o que fazer, para você prevenir, para que essas dores elas não surjam mais aí na sua vida, não te limitem. E também podem fazer com que você faça o tratamento adequado, para que você trate a causa da sua dor. Porque essa patologia, dor nas costas, é a dor mais comum nas mulheres, nos homens, Nas mulheres em maior quantidade, mas é a causa número 1 de afastamento de trabalho,
é a causa número 1. Se alguém não tem dor nas costas, nunca teve, um dia vai ter pelo menos um episódio de dor nas costas, é o que mostram os estudos pra gente. E aí o maior benefício é eu conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né? Eu poder trabalhar o dia todo sem ficar sentindo dor. Eu poder, no final do dia, ter um dia tranquilo e não acabar o dia parecendo que passou um caminhão em cima de mim, tamanha dor nas costas, que a gente sente, né? Quem tem dor nas costas aí passa por esses períodos, né? Tá no final do dia, tá dor nas costas ali queimando, aquela dor latejando, principalmente na coluna lombar, né? Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre a coluna lombar, mas isso serve para a coluna como um todo também. Para que você possa, por exemplo, conseguir aproveitar uma viagem com a tua família, para que você consiga, quando você vai viajar, consiga ficar várias horas sentada no carro, ou no avião, ou no ônibus, consiga chegar lá, né? Chegar no seu destino e poder aproveitar, chegar lá, poder andar bastante, conhecer todos os lugares que você quer, ir nas lojas, nos pontos turísticos, conseguir fazer tudo como uma pessoa normal, como uma pessoa sem ter limitação. Então, aproveitar os momentos ali com a tua família, para você conseguir cuidar da sua própria casa, né? Tem muitas mulheres que sentem dor nas costas e que não conseguem cuidar da casa, porque para varrer, para passar um pano, lavar uma louça, já fica difícil, né? Acontece com você isso? Comenta aqui para mim, quando você vai fazer ali alguma tarefa aí na tua casa, nem que seja lavar ali meia dúzia de louça, a coluna começa a queimar, começa a pegar o ciático, não consegue abaixar para limpar alguma coisa, para tirar um objeto do chão, porque isso é uma queixa bastante comum, acontece muito com as mulheres. Para que você possa também eliminar a tua dor, para que você consiga fazer algum hobby que você gosta. Então, se você gosta de praticar algum exercício, se você gosta de fazer um artesanato, se você gosta de dançar, assim como eu, se você gosta de cuidar do seu jardim, cuidar da tua casa, conseguir fazer tudo que uma pessoa normal, uma pessoa sem dor, uma pessoa sem limitação consegue fazer, né? Então, mulher, é muito importante que você faça isso para que você lute contra esses mitos aí, saiba quais são eles, para que você possa prevenir essas crises de dor, conseguir desenvolver uma boa conscientização de manter uma boa postura, porque muito se fala sobre a postura ideal, tem que melhorar a postura, você tá corcunda, tem que melhorar as costas, você tem hiperlordose, tem que cuidar das costas, você tem uma escoliose, tem que cuidar das costas, mas pouco se fala da conscientização. Você precisa ter uma postura boa? Você precisa também, mas não é só isso. Se eu não tenho ali, eu não desenvolvo uma conscientização do meu corpo, eu não consigo nem posicionar o meu corpo para ficar numa posição boa, entende? Eu preciso ter uma postura boa para eu ter ali uma descarga de peso ali, para eu ter uma distribuição de cargas na minha coluna, para que eu não sinta dor no final do dia. Mas se eu não sei como manter isso, como eu não sei, se eu não tenho consciência do que é uma coluna boa, uma boa postura, fica difícil de eu pensar só em abrir peito para fora, né, barriga para dentro. Não é só isso. Infelizmente, não é só isso. Só que se você desenvolve essa conscientização, você vai ver que fica muito mais fácil de você eliminar a tua dor, porque daí você sabe o que fazer quando essa dor aparece e você consegue saber também o que fazer para essa dor não aparecer, que é o mais importante, que é ali o ponto crucial, né? E também é importante que você lute aí, conheça quais são esses mitos e bata de frente com eles para que você também reduza os seus gastos. Sim, um tratamento inadequado para dor nas costas faz você gastar dinheiro, faz você gastar muito dinheiro, né? Pode te levar a ter consultas médicas frequentes, fisioterapias frequentes, né? Quem aí que nunca fez 30, 50, 100 sessões de fisioterapia, né? Tem um gasto. Tem ali também, por exemplo, gastos, você consegue diminuir gastos com coisas milagrosas, né? A promessa aí da internet daquele colete postural, gasta seu dinheiro no massageador X,
gasta seu dinheiro com a terapia X que veio lá de não sei da onde, que jura pra você que é uma coisa assim fenomenal, que uma coisa de outro mundo, uma reinvenção da roda. Então, você não tem gasto desnecessário se você sabe combater esses mitos, tá? Você para de gastar aumenta muitos custos com saúde quando você faz um tratamento inadequado, né? Não sei se você já parou para fazer a conta aí, mas quanto você já gastou com tratamentos ineficientes para tentar eliminar a tua dor? Então é importante que você consiga saber quais são esses mitos, para que você consiga combatê-los, ok? Quando as pessoas, né, têm uma compreensão do que fazer para eliminar a dor, você pode fazer isso em casa e você ainda por cima economiza, tá? Quando você elimina a tua dor, automaticamente também a gente começa a desenvolver hábitos de vida mais saudáveis. Veja só que curioso, né? Quando a gente começa a cuidar melhor da gente, o que acontece? A gente começa a praticar mais exercício físico, né? Porque se afinal de contas, se você não tá com dor, você pode ter uma vida normal, você pode praticar aquela atividade física que você gosta, aquilo que você sempre sonhou, aquele tipo de atividade que de repente você teve que abandonar por conta da tua dor. Você consegue também ter benefícios na sua saúde no geral, porque você começa a dormir melhor, reduz ali a chance de você ter dores crônicas, problemas crônicos, né? Então, tudo isso vai lutando contra esses mitos. Eu tenho uma aluna do MPO, que ela falou pra mim, ó, eu entrei no MPO, não sei se foi por isso, ela até falou isso pra mim, né? Porque no MPO é um método para eliminação de dores, né? Ajuda mulheres a eliminar as dores. Mas não tem ali, o foco dele não é para você emagrecer, por exemplo. Mas esse foi o ponto de partida para ela. Ela estava acima do peso, ela estava sentindo bastante dor nas costas e ela começou a fazer as aulas da MPO. Em poucos tempo, ela já começou a perceber a redução da dor dela. Aí a dor dela passou. E automaticamente, como ela foi criando esse hábito, como ela viu que o corpo dela estava respondendo, ela começou a comer melhor, ela começou a perceber que ela estava dormindo melhor. Então, se eu já como melhor, se eu já durmo melhor e eu já estou fazendo um exercício, ela emagreceu 10 quilos. Veja, não é nem o objetivo do MPO emagrecer, mas ela conseguiu por quê? Porque ela desenvolveu esse hábito. Quando a gente desenvolve esses hábitos saudáveis, a gente se sente melhor até para a gente conseguir fazer aquele objetivo que a gente está planejando há tanto tempo. Se seu objetivo é ter um corpo melhor, cuidar mais da saúde, fazer uma atividade física no futuro, voltar a fazer alguma coisa, veja só, esse pode ser o ponto de partida para você. Então isso é muito, muito importante. Se você acredita nos mitos, o que vai acontecer com você? Várias consequências negativas. Isso pode fazer com que o seu diagnóstico ele demore muito mais para aparecer. Que você fique ali tentando tratar uma coisa e quando você vai ver a outra, que não tem nada a ver com aquilo que você está tratando. Às vezes você está tratando ali uma dor da coluna, por exemplo, né? Mas o que está acontecendo? O problema é mais na musculatura do quadril, por exemplo. Ou se você, por exemplo, tem lá uma patologia que a sua lombar está com uma hérnia de disco, mas a causa da hérnia de disco é porque a torácica, o meio das costas, não está movimentando direito. Já pensou? Então, ó, tudo isso, se eu não combato esses mitos aí, se eu acredito nesses mitos contra as dores nas costas, eu posso desenvolver mais lesão muscular, eu posso fazer com que isso progrida mais, que o meu desgaste avance mais, que a minha hérnia aumente mais, ou posso até desenvolver algum problema postural em outra parte do corpo por conta da compensação. Se você já travou a coluna, conta aqui pra mim nos comentários. Quando você trava as costas, você começa a andar meio arcada para frente, assim, e às vezes até meio pro ladinho, né? A coluna vai criando algumas compensações. Tudo que o corpo faz para compensar algum movimento, ele tem que tirar a força ou ele tem que tirar a mobilidade de outra parte do corpo que está próxima. Então eu vou causando ali um efeito dominó. Por isso que começa ali uma dor nas costas, uma dor na coluna lombar. Aí de repente essa dor desce para a perna, pega o nervo ciático.
ou essa dor desce aqui para a lateral do quadril, ou essa dor até sobe, né? Começa a queimar o meio das costas. Então, o corpo vai criando algumas adaptações ali por conta disso. Então, eu tenho um retardo do diagnóstico, começo a tratar errado o meu corpo. Pode demorar muito mais para você descobrir. Às vezes você tinha um problema pequenininho, era uma alteração muito pequena, que se você tratasse, se você lutasse contra esses mitos, você eliminava essa dor rapidinho. Mas não, aquilo vai ficando, vai ficando, vai ficando. E quando descobre o que é, já fica mais difícil de tratar. Ah, Vanessa, mas aí não tem tratamento? Não, na maioria das vezes, né? Na maioria dos casos, artrose, hérnia de disco, bico de papagaio, artrite, espondilolistese, espondilose, estenose, essas patologias a gente consegue tratar, mas principalmente se a gente identifica no começo. Se isso vai passando, o tempo vai passando, o corpo vai adaptando ainda mais, então fica mais difícil. É mais demorado eu eliminar a minha dor quando eu não faço um tratamento adequado, tá bom? Então, quando eu escolho um tratamento que não é o correto, esse é um grande problema. Isso pode piorar a tua dor, ao invés de melhorar, pode estragar. Sabe aquela frase? Em vez de melhorar, estraga? Então, é isso que acaba acontecendo. E aí, mulher, tem um grande problema aqui. O que acontece? A gente pode desenvolver, se você tem dor nas costas, você pode acabar lesionando outras partes do teu corpo que pode agravar o sintoma da tua patologia ou criar sintomas em outras partes do corpo, tá? A dor nas costas, ela pode ter um impacto ali muito significativo na qualidade de vida. Afinal de contas, a gente precisa da nossa coluna para tudo. Para eu estar sentada aqui na sua frente, te dando essa aula aqui, eu preciso ter uma coluna funcionando direitinho. Senão, a coluna acaba compensando, para que você consiga ficar sentada na tua casa e assistindo o meu vídeo, para que você consiga assistir uma televisão, assistir um filme, né? Você precisa disso, para que você consiga ter uma posição boa para você dormir. Na hora de você dormir, o sono, que é uma coisa tão importante para a gente eliminar a nossa dor, a gente precisa disso, tá? Então, se eu tenho uma abordagem inadequada ali na minha dor, isso pode piorar os sintomas e pode afetar negativamente a minha qualidade de vida. Então, eu vou falar aqui sobre os 5 maiores mitos, tá? O primeiro mito é achar que a sua dor nas costas é por conta da tua idade. E que é normal, né? É normal, ah, Vanessa, mas eu tenho 50 anos, mas eu tenho mais de 60, mas eu tenho 70 anos, né? Tenho mais de 75, eu tenho 80 anos, não é normal sentir dor? Não. Muitas mulheres acreditam, né, que sentir dor no corpo é uma consequência ali inevitável da idade. Nossa, envelheceu, é normal sentir dor, né? Tô sentindo a dor da idade e é isso aí. Só que não. Essa crença é um grande mito. Isso pode prejudicar bastante a sua qualidade de vida. Porque embora algumas patologias elas possam sim serem mais comuns da idade, como as dores nas articulações, como os desgastes na articulação, não é normal você ficar sentindo dores constantes ou dores até mesmo limitantes. Não é normal você ter dificuldade de levantar da tua cama de manhã por conta das dores. Não é normal você não conseguir cuidar da tua casa ali, dar atenção para o teu neto, brincar com ele, poder fazer um passeio com a tua família por conta da dor. Não é normal sentir dor, independente da idade que você tem. Você pode sim eliminar a sua dor, tá? Isso sem ficar tomando remédio, você pode fazer isso até mesmo aí na tua casa. E a partir do momento que a gente começa a acreditar que a dor é por conta da idade, tem um grande problema que acontece com isso. Porque aí a gente se acomoda, sabe? Aquilo que a gente ouve muito acaba, sem perceber, virando uma verdade dentro da gente. E aí, por a gente acreditar nisso, a gente acha que no nosso caso não tem mais como, que na nossa idade não dá mais, que é isso que a vida tem pra gente. E de repente, na maioria das vezes, aliás, não é culpa sua.
Isso é porque você ouviu de alguém, ou de alguém da tua família, ou alguém próximo a você, ou até mesmo um médico, um profissional da saúde falou para você: "Ai, a sua dor é comum da tua idade". Quantas vezes eu já não ouvi a aluna minha do MPO falar: "Olha, e olha só, meu médico falou assim para mim que a dor era normal, que eu tinha que aprender a conviver com ela porque era assim mesmo". Então não aceita essa resposta. Esse é, na realidade, o primeiro mito. A gente vai falar agora sobre o nosso segundo mito, tá? O segundo mito é você achar que o problema da sua dor é por conta da tua postura ruim. Então, mulheres que têm ali uma hiperlordose, né, aquela curvona mais acentuada na região da lombar, ou mulheres que têm cifose, têm a coluna mais corcundinha, ou até mesmo as mulheres que têm as escolioses, né, a coluna pode ser um C ou um S assim para lateral, muitas delas acham que o grande problema ali é por conta da postura. Ah, minha dor é por conta da minha postura é ruim, então por isso eu acabo sentindo dor nas costas. Ó, a nossa postura, ela pode sim influenciar nas nossas dores, tá? Pode influenciar na saúde da nossa musculatura, porque toda vez que a gente tem uma musculatura que está mais encurtada ou uma musculatura que está alongada demais, ela vai causar alguma alteração postural no nosso corpo. Isso é um fato, tá? Mas o que muitas mulheres acham é que essa é a causa da dor. E na realidade ela não é a causa da dor. Normalmente ela é uma consequência da dor. Tem muita coisa que pode colaborar para que uma pessoa sinta dor. Por exemplo, ter alguma lesão, um desgaste natural pode causar dor, né? Até mesmo problemas mais ligados ao emocional, estresse pode te fazer sentir mais dor, algum problema de saúde que não tem nada a ver, mas pode sim gerar dores nas costas. Então é importante que você reconheça que a dor é um sinal de alerta ali no teu corpo. Ela tá falando para você, ela tá querendo te avisar que tem alguma coisa errada. É igual quando você tá dirigindo, acontece alguma coisa aí no teu carro, não sei se você é boa de volante aí, mas eu não sou muito não. Mas eu sei que quando acende uma luz lá no meu painel, eu sei que tem alguma coisa ali que tá errada com o meu carro. É a mesma coisa. A dor é como se fosse aquele alerta ali que liga lá no visor do teu carro, no painel do teu carro, querendo falar para você que tem alguma coisa errada acontecendo. Mas o importante é que você trate a causa dessa dor, porque essa é a raiz da tua dor. Melhorar a sua postura, claro que vai colaborar, tá? Vai ajudar você a prevenir dores no futuro. Mas é importante que você saiba que só cuidar da sua postura não é suficiente, infelizmente, para eliminar a tua dor. E eu te falo isso com bastante embasamento, tá? Além de físio, eu sou especialista na área de postura. E até minhas alunas têm, inclusive, um módulo que elas trabalham a postura dentro do MPO. Mas é só isso? É um programa de correção postural? Não, porque se eu fizer só isso, é ineficiente. A gente faz isso, né? Quem é borboleta aqui, quem é aluna do MPO, comenta aqui lá do Postura Nota 10. A gente até tem um módulo dentro do MPO para que elas façam uma manutenção da postura delas. Mas o que precisa ser feito é feito antes. A manutenção é para manter aquilo que foi trabalhado anteriormente. Então é importante que você saiba disso, tá bom? Terceiro mito. Quem tem dor não pode flexionar a coluna. Vanessa do céu, o que é flexionar a coluna, né? Vou explicar aqui porque tem gente que não sabe, né? Não tem tanta informação. Então, por exemplo, é dobrar a coluna para frente, seja para fazer um alongamento, seja em pé e tentar colocar as mãos no chão. Tem muito esse mito, né? Principalmente as mulheres que têm artrose, que têm hérnia de disco, muitas delas acham que não podem flexionar a coluna, que não podem dobrar a coluna para frente. No entanto, a flexão de coluna, ela é um dos movimentos naturais da nossa coluna. A nossa coluna faz 4 movimentos. Ela flexiona, ela estende, ela roda e ela inclina. E esses 4 movimentos precisam estar ali fazendo a função deles. Você precisa ter esses movimentos para que você tenha uma coluna saudável, para que você tenha uma coluna
sem dor, tá? E o movimento ajuda a curar as dores nas costas, então não faz sentido você ficar calculando seus movimentos, morrendo de medo de dobrar as costas, pedindo aí pro filho, pro neto pegar seu chinelo no chão, pedindo para alguém amarrar seu sapato. Quando cai alguma coisa no chão ali, você já fica em pânico porque você tem medo de dobrar as costas. Isso não é normal. Colocaram esse medo em você, que nem é bom. Porque quanto mais medo a gente tem, pior é. Porque a gente deixa de movimentar a nossa coluna. E uma coluna, para ter um disco vertebral saudável, eu preciso ter uma compressão, uma descompressão. Isso acontece quando eu movimento minha coluna. Senão aquele disco fica seco, coitado, fica lá esgarçado, ressecado e aumenta, progride ainda mais os problemas que você tem, dores nas costas. É importante lembrar também que dor nas costas pode ter muitas causas, né? Muitas causas. Citei algumas delas aqui, mas tem muitas causas de dores nas costas, mas não existe nenhuma patologia, nenhuma lesão ali, nem artrose, nem hernia de disco, bico de papagaio, nenhuma patologia que exige que você deixe de flexionar sua coluna. Esse é um grande mito, tá? Então é importante que você saiba disso. Se você está lidando aí com dores nas costas, que são dores persistentes, é importante você pensar que você precisa eliminar essa dor. Por quê? Para que você não tenha que ficar tomando um monte de remédio. Não adianta só você ficar mascarando a sua dor, tá? E esse é o quarto mito. Quarto mito, só remédio cura as dores nas costas. Só remédio que cura as minhas dores na lombar. E seja muito sincera aqui comigo agora, mulher. Se o remédio realmente eliminasse a sua dor, presta atenção. Eu não tô falando aqui de alíviozinho momentâneo, 8 horas. Ah, Vanessa, eu consigo ficar sem dor quando eu tomo remédio de 8 em 8 horas. Quando eu tomo remédios assim frequentes, eu fico sem dor. Vamos ser sincera? Você tá mascarando a tua dor. Porque se de fato ele eliminasse a tua dor, você não precisava ficar tomando remédio ali todo dia ou sempre que essa dor aparecesse. Então, o que o remédio faz? Ele pode sim ser útil numa crise de dor, para ter ali um alívio, né? Você pode tomar um remédio que o médico passou para tomar ali 5 dias, 7 dias e ponto. É uma coisa pontual, mas aquilo vai te dar um alívio momentâneo. Por quê? Se você ficar tomando um monte de remédio, além de ter efeitos colaterais indesejados ali, então, desde problema no fígado, no rim, no estômago, no coração, demência, tem vários ali efeitos colaterais. Para eu conseguir eliminar minha dor, eu preciso ter uma rotina de movimentos terapêuticos inteligentes. É o movimento que vai fazer você eliminar a tua dor, não é o medicamento. Se fosse, você já estava sem dor, tá? Então, a gente precisa ser muito sincera contra isso. Por quê? Quando eu movimento a minha coluna, a gente consegue hidratar os discos vertebrais. E se você não sabe, vou falar aqui para você, mas os nossos discos vertebrais, tá? Todos eles têm 70% da composição dele é de água. Então, eu preciso movimentar a minha coluna, que é como se eu tivesse uma esponja, né? Vou lavar a louça com a esponja seca. Dá para lavar? Não dá. O que eu preciso? Molhar essa esponja para que eu consiga esfregar, né? Colocar ali detergente, colocar água, mas vamos contar ali que tanto o detergente quanto a água são líquidos, certo? E eu preciso disso e eu preciso fazer o quê? Esse movimento aqui com a esponja para que ela crie uma espuma para que eu consiga lavar um prato, né? A mesma coisa acontece com a minha coluna. Se eu não tenho líquido ali, e se eu não tenho movimento para estimular esse líquido, eu não consigo lubrificar a minha articulação. Então, para que eu consiga diminuir ali as compressões que estão acontecendo na minha coluna, para eu ter uma estrutura corporal que dê sustentação para essa coluna, independente se seu problema é hérnia, se é protusão, se é abaulamento, se é extrusão, se é artrose, espondilolistese, espondilite, espondilólise, independente do motivo que você tem dor nas costas, é possível você ter uma vida normal, uma vida sem ficar sentindo dor. Então não acredite que só o remédio vai curar a tua dor, tá? Porque se ele tratasse realmente, você que tá aí, você não precisava ficar tomando remédio sempre. Você não tava nem aqui assistindo essa live, porque você não tem dor, né? Ele já tinha sumido com a tua dor. Então,
Não ajuda, tá? Ajuda ali durante um curto período quando você tá com uma crise. Ficar tomando sempre não ajuda você a tratar a sua dor, ok? Quinto mito, tá? Quinto mito, que tem vários estudos falando sobre isso. Repouso. Repouso, Vanessa, mas minha dor nas costas só para quando eu deito, né? Só para quando eu fico quietinha, quando eu faço um repouso. E olha, o repouso absoluto, ou seja, não fazer nada, ficar deitada durante muito tempo, ou então sempre que a dor aparece, eu vou lá e deito e descanso, não é a melhor maneira de eliminar a minha dor, tá? Repouso não é tratamento. Repouso não é tratamento. Embora ele possa ajudar quando você tá ali muito tempo em pé, muito tempo sentada, tá sentindo aquela queimação, você deita a musculatura, dá uma descansadinha ali, é importante você saber que ajuda num alívio temporário, mas pode agravar a situação se você continuar fazendo repouso por um longo período de tempo. Quando eu repouso, o que acontece com a minha musculatura? Ela relaxa, né? A musculatura fica ali, soltinha. Quando a minha musculatura tá soltinha, como que ela tá? Fraca, certo? Ela tá inibida. A minha articulação fica como? Rígida. Então, isso pode até aumentar a sua dor nas costas. Pode não aumentar naquela hora, mas depois a dor vem com tudo, tá? Porque isso realmente pode agravar a condição de dor nas costas se for feito por um longo período de tempo. Em vez disso, você precisa colocar na tua rotina movimentos terapêuticos inteligentes, porque isso vai fazer com que você recupere a sua coluna para que você não sinta dor. Vai fazer você aumentar a sua força muscular, que a musculatura dá suporte para a sua parte óssea. Isso vai fazer com que você melhore também a flexibilidade do teu corpo, estimule também o fluxo sanguíneo ali na área afetada para que você consiga desinflamar essa coluna e te faz restaurar a mobilidade, porque o maior pesadelo de quem sente dor nas costas é travar as costas, né? Eu já passei por isso uma vez na minha vida e não consigo falar isso, nem desejar isso nem pro meu pior inimigo, né? Mesmo sem tê-lo, não consigo nem pensar nisso, porque realmente é uma coisa limitante, né? Você quer ficar em pé, você não consegue. Você quer usar o banheiro, você não consegue. Você fica em pé, dói. Você senta, dói. Você tá deitada, dói. Não tem posição, né? Essa aqui é a realidade. Então é muito importante que você sempre encontre um equilíbrio ali entre a sua atividade e entre um período de descanso para que você evite o agravamento dessa condição aí de dor nas costas. E se você está enfrentando dor nas costas aí persistente, é importante, vou te falar aqui, você tem que tratar a causa da tua dor. Enquanto você tratar só o sintoma, o problema não vai embora, a dor não é eliminada, precisa tratar a causa da dor. Só assim você elimina a dor e também para de ficar tomando remédio, tá? Isso você consegue fazer aí na tua casa. Não acredite, então, que esse mito aí de repouso absoluto é a melhor maneira de tratar a dor nas costas. E Vanessa, por onde que eu começo? O que que eu posso fazer? Ó, eu vou te dar aqui algumas dicas de como você pode começar. Uma dica, tá, muito importante e que a maioria das mulheres não sabe é a gente reequilibrar a nossa pelve, tá? Como assim, Vanessa? Não sei se você já percebeu, mas a nossa pelve, tem pessoas que têm um tipo de pelve e outras pessoas que têm outro tipo de pelve. Você já vai entender, vou te mostrar. Ó, tem algumas mulheres que tem um tipo de pelve, por exemplo, que tem lá aquele bumbum mais arrebitadinho, né? Que tem lá uma hiperlordose e que tem essa pelve mais assim, ó, pra trás, certo? Coloca aí pra mim nos comentários se a sua pelve é assim, mais empinadinha pra trás. Tem mulheres que têm a pelve assim. E tem outro grupo de mulheres que tem a pelve mais pra dentro, assim, ó. Uma pelve mais assim, tá? Vanessa, o que quer dizer? Tem alguma que é melhor que a outra? Não, na realidade é um tipo de pelve, é uma característica, tá bom? O importante é que eu consiga ter movimento acontecendo nessa pelve. Mas, por exemplo, se eu tenho uma pelve que é muito assim, muito inclinada para frente aqui, é uma pelve que a gente chama de pelve em antiversão, que é aquele bumbum um pouquinho mais empinadinho. O que que acontece? Quando eu tenho uma pelve assim,
Isso significa que eu tenho ali algumas partes que estão mais encurtadas, outras partes que estão mais alongadas. E quando eu tenho uma pelve assim, também eu tenho uma pelve mais para dentro, uma pelve mais em retroversão, né? Às vezes até com uma retificação da coluna lombar, é bastante comum em asiáticas, tá? Ou em descendentes, né? Japonesa, chinesa, coreana, enfim, que tem essa pelve mais para dentro, que é uma característica mesmo das pessoas. A minha pelve, ela é um pouquinho mais para dentro do que para fora. Ela tá quase numa pelve neutra, porque tem algumas pessoas que têm a pelve mais equilibradinha, mais neutra também. É um outro terceiro tipo. Mas como terceiro tipo é um tipo de pelve que a gente vai considerar uma pelve neutra, a gente não vai falar sobre ela hoje, tá? Mas eu vou te dar aqui duas dicas de 2 movimentos que você pode fazer. Então você vai se observar. Ah, Vanessa, meu bumbum é um pouquinho mais para trás assim, ó. Eu tenho essa pelve aqui um pouquinho mais aqui com uma hiperlordose na lombar e o meu bumbum um pouquinho mais para trás aqui. Eu tenho um aumento de curvatura e aqui na frente, perceba, essa musculatura aqui, ó, ela tá mais curtinha, ela tá mais encurtada. Então, vou te mostrar aqui a dica de um movimento para começar a te ajudar, tá? Claro que só um movimento não vai resolver o problema, mas é uma dica para você começar. Você vai pisar um pé no chão, vai colocar a outra mão lá no chão e vai empurrar o pubis, o ossinho lá do xixi, você vai empurrar ele para baixo, tá? Algumas mulheres não vão conseguir fazer o tanto que eu tô fazendo aqui, porque aqui eu tô fazendo bastante, tô exagerando para você enxergar o movimento. Se você perceber, na hora que você faz esse movimento, ele dá uma puxada aqui na frente. Por quê? Eu tenho um encurtamento aqui se eu tenho aquela pelve naquela posição de antiversão. Então, essa região aqui, ela fica um pouco mais curta. Então, eu preciso alongar um pouco mais aqui para eu melhorar a minha coluna, a minha dor nas costas. E aí, eu tenho que fazer dos dois lados sempre. Aí, eu troco, volto devagarinho, porque às vezes pode ser uma musculatura bastante dolorida, principalmente se você fica muito tempo sentada. E aí, você troca. Fica alguns segundos aqui, tá? Tempo suficiente para que você sinta dar uma relaxada, tá bom? Se você sente bastante dor nas costas, vai ser bastante incômodo na hora que você faz isso, porque você vai sentir repuxar bastante a musculatura. Então, você não vai conseguir ficar muito tempo. E não é também, você pode ficar aí 30 segundos, 1 minutinho. É pouco tempo, só para você sentir mesmo essa musculatura aí cedendo. Pode fazer até todos os dias, tá bom? Outra dica de um outro movimento que você pode fazer agora para quem tem aquele bumbum mais para dentro. Aquela pelve assim, ó, na retroversão aqui, tá? Ou a lombar mais retificada. Essas pessoas aqui, elas normalmente, elas têm um encurtamento na parte de trás da perna. A musculatura aqui tá mais retraída, tá mais inibida. Aí o que você pode fazer? Eu vou usar aqui um cabo de vassoura, mas podia ser uma toalha, pode ser um cinto ou até um elástico, tá? Só para te mostrar. Você vai pegar e vai colocar, você pode colocar ou na ponta do pé, ou se você tem bastante encurtamento, coloca atrás aqui do seu joelho, e aí você vai esticar essa perna aqui para cima, puxando a ponta do pé para você, tentando deixar essa perna aqui de cima bem retinha. Podia ser aqui, tá? Se você tem mais alongamento, pode ser a perna aqui, a ponta do pé no seu elástico, tá? E esticar a perna lá para cima. O objetivo aqui é eu alongar toda essa cadeia posterior aqui da minha perna. Desde o tendão aqui, ó, da minha panturrilha, meu tendão de calcâneo, toda a região da panturrilha, até a região aqui atrás da minha coxa, que fica bastante retraída nas mulheres que têm essa pelve mais para dentro, tá? Então, é importante você saber disso. Esse alongamento aqui, você pode fazer também todo dia, pode ficar 30 segundos ou até
um minutinho, tá? É uma dica aí, é um primeiro passo que você pode fazer todo dia para você sentir, Vanessa, posso fazer as duas coisas? Pode, tá? Pode fazer os dois e tenta perceber. É importante que a gente conheça o nosso corpo e desenvolvendo essa conscientização, até para a gente entender como é que funciona o nosso corpo, né? As falhas ali, aonde está faltando força, aonde está encurtado, né? É importante que a gente mesmo consiga se perceber, tá bom? Então, nessa aula aqui, a gente discutiu alguns dos maiores mitos aqui sobre as dores nas costas, né? E como que essas crenças equivocadas podem te deixar mais longe da sua eliminação de dores. Então, se fez sentido para você essa live, se essa live te ajudou, clique em compartilhar e manda essa live aqui para uma amiga. Se você está assistindo pelo Instagram, é só clicar no aviãozinho aqui e convidar aquela amiga sua, aquela mulher que você ama, para que ela possa conhecer e saber disso também. Um beijo para você e até a próxima aula. Tchau!